Pessoal, na verdade, hoje era para eu estar falando sobre a bateria de lítio do carro. Mas como teve tantas perguntas sobre a nossa geladeira, eu queria convidar vocês para entrar lá em casa e conhecer ela melhor, conhecer ela ao fundo mesmo. Vamos lá! Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é quanto custa? Essa geladeira, ela é alemã, é da Dometic. Eu acho que não tem assim muitas fábricas pelo mundo. Tem representante da Dometic aqui no Brasil. Eu não sei porquê, mas essa geladeirinha a gás aqui no Brasil é muito mais cara. Claro que tem imposto e tudo mais, mas se você compara lá fora o preço dessa para uma geladeira daquelas elétricas super econômicas, 12 volts, não é tanta diferença. E aqui no Brasil, pelo menos as vezes que eu procurei, realmente era muita discrepância. Felizmente, ela dentro da caixa ela é pequena, ela está dentro dos moldes para você transportar numa viagem de avião normal que você vai para a Europa. E o preço dela lá na Europa era 500 euros pelo menos. Eu pedi para um amigo meu trazer para mim ela. Ele vinha sem bagagem, ele estava numa boa, então ele trouxe. Quando chegou aqui no Brasil, ele deu ela de presente para mim. Nossa, a gente ficou bem emocionado quando o Hernani falou assim, não, você não precisa pagar ela. Acho que é porque a gente tinha acabado de começar a ficar junto, eu e a Rafa e tudo mais, a gente estava casando praticamente, né? Então acho que ele deu como presente de casamento. Muito obrigado, viu, Hernani? A segurança dessa geladeira é igual daqueles fogões super modernos, cheio de sensor e tudo mais. Porque é o seguinte, quando você vai ligar o gás, o que você faz? Você tem que, quando você aperta esse botão aqui, ó, pro fundo, você tem que ficar segurando ele. Quando você aperta e gira, ele liga o gás. Tá ligando o gás lá. Se eu soltar aqui, ele corta o gás, porque tá frio. Ele tem um sensor logo acima da chama. Eu tenho que apertar e depois apertar esse mais de clique, segurando aqui. Nesse momento, vai acender lá o foguinho. E eu tenho que ficar segurando, segurando, segurando. Quando o sensor de gás ficar quente, aí eu posso soltar aqui e o gás não vai ser cortado. Ele começa a ficar no automático. Se apagar a chama, o sensor de calor que está logo acima dela vai sentir isso e vai cortar o gás imediatamente. Uma vez, então, uma geladeira velha que eu tinha, estava no último, usei ela até o final. Esse sensor estragou. Aí eu não conseguia mais ligar ela, simples assim. O gás não saía, não tem jeito, você teria que comprar um outro sensor. Sempre que você pensa em instalar uma geladeira no motorhome, você tem que fazer o isolamento da parte que troca calor com a parte interna do carro. Se você deixar ela fazendo as trocas de calor aqui dentro, não vai funcionar tão bem. Então essa parte que você está vendo aqui está totalmente isolada com a parte de trás. Se você comprar um frigobar comum, eventualmente a troca de calor é a própria parede dele. E isso, nossa, vai ser muito difícil de você isolar. E o rendimento dele dentro de um motorhome vai ser muito ruim. Você tem que tentar buscar um frigobar que tenha troca de calor na parte de trás, para trocar calor com a parte externa do carro. Então ele vai funcionar sempre muito melhor. Agora ela está funcionando na eletricidade. E a eletricidade aqui tem 7 regulagens para você escolher mais ou menos. E se eu ouvir esse barulhinho, faz tic. O que aconteceu? Ela tem um termostato que realmente liga e desliga. Então ele mantém bem gelada ou bem pouquinho gelada, bem calibrado. Quando é no gás, é bem diferente. Ele tem 3 regulagens de gás. Pouca, média, né? Uma mais forte. Mas aqui no Brasil, como é muito mais quente do que na Europa, sei lá o que, aí eu deixo sempre no mais forte se está no gás. Muito raro, só quando estava no sul, lá naquele inverno desgraçado, menos 4 graus, aí a gente até abaixava assim, né? Porque estava tão frio aqui dentro da geladeira quanto fora, né? O problema do gás é que ele não tem um termostato e ela vai ficar funcionando direto. Ou você desliga aqui o gás ou você liga ele. E assim, ela vai ficar congelando, congelando, congelando. Tem um amigo nosso que escreveu lá, o Júlio, ele falou que ele fez um termostato para a geladeira dele. Eu vou deixar o link do outro vídeo que tem o comentário dele, Júlio César. Você procura lá e entra em contato com ele se você quiser saber mais. Ele fez uma coisa lá bem bacana, tem um sensor dentro dela, provavelmente deve ser assim, né? Que liga e desliga o gás conforme chega nas temperaturas que ele indica. Isso é uma baita ideia, mas ele é professor Pardal pelo jeito. Falando em vídeo passado, não esquece que isso aqui é uma websérie, que a gente está falando tudo que a gente sabe sobre motorhome, tudo que a gente tem aqui no motorhome. O link para ver a playlist com todos os capítulos está ali embaixo. Dá uma clicada e dá uma força pra gente. Bom, agora vamos conhecer por dentro. Se você abre aqui, tem bastante espaço. Aqui ó, é uma garrafa de água de 2 litros. E aqui, no congeladorzinho dela, bom, cabe até 2 cervejas daquelas grandes, de lata. Quem bebe bastante, não sei se seria ideal. Mas, bom, 60 litros.
e fácil e prática de usar. A Rafa acabou de chamar a atenção ali, ela falou assim, se você tem que receber visita e aí não tem espaço para assim, para cerveja para todo mundo, o que ela falou? Meu, é simples, você vai lá, vai no bar, compra cerveja gelada para todo mundo, põe aqui e vai tomando. É uma forma melhor do que você ficar carregando uma geladeira superdimensionada por toda a sua vida, sendo que você recebe visita só de vez em quando. O Wellington acabou esquecendo de comentar que a gente procura dar preferência para se alimentar com comida fresca. Então, a gente não precisa de muito espaço na geladeira para guardar, mesmo que sejam vegetais. A gente vai mais vezes no mercado para comprar coisas mais frescas e também eu costumo fazer todo dia comida. Se você quer saber mais como que a gente organiza a nossa comida aqui no motorhome, como que a gente se alimenta, inclusive nas viagens de bicicleta, a gente vai deixar um vídeo para você assistir ali na descrição. Bom, eu tenho quase 14 anos essa geladeira. O que aconteceu com ela nesse meio tempo? Acho que agora eu vou ter que explicar um pouquinho mais como que ela funciona, de novo. Bom, tem uma chama piloto que aquece uma mistura e vocês têm que ver lá no outro vídeo. Quando eu não estou com o gás, ela está na eletricidade, quem faz esse calor é uma resistência elétrica normal. Como ela veio da Alemanha, a resistência é de 220. Além dessa resistência de 220, ela tem uma outra resistência de 12 volts. Ela pode funcionar com energia da placa solar ou da bateria, enquanto o carro está em movimento de preferência. Porque como é uma resistência, vai gastar muita eletricidade. Não compensa. Como o jeito que eu instalei ela está bem fechadinho, está bem isolado do vento do carro, a chama não apaga, nunca apagou. E claro, de novo, né, se apagar, ele vai cortar o gás, não tem risco nenhum. Quando eu estou andando com o carro, está ligado sempre no gás. Essa geladeira, ela já estava no nosso motorhome antigo, o Invel. Mais ou menos lá por 2011, quando a gente já estava fazendo esse motorhome, o Giclée, que é uma pecinha que controla a quantidade de gás que sai para ser queimada, ele não sei, ele deu um pau, cara. Ele começou a queimar diferente, a chama já não saía azul, ele começava a sair meio vermelha, quando sai vermelha, obviamente sai fuligem. Eventualmente ele oxidou alguma coisa. Eu sei que tentei limpar ela de toda forma, troquei o botijão de gás para ver se não era um problema de gás sujo ou algum problema do gás nosso que não é igual o alemão. Eu já tinha usado vários e vários anos, né? Eu acabei pedindo para o meu amigo alemão mandar para mim um Gicléezinho, que é uma peça muito pequenininha. Alguns anos depois, a resistência do 220 queimou e eu pedi para o mesmo amigo Frank mandar para mim lá da Alemanha essa resistência. É um negócio complexo assim, mas é uma peça que eu já pedi duas, porque é baratinho. O problema é chegar até aqui e você fica sem geladeira até esse tempo. Mas claro, continua funcionando no gás e, se eu quisesse, na bateria do carro. O que mais costumava dar problema de manutenção era a chaminé. Porque virava e mexia, talvez por causa da composição do nosso gás não ser exatamente igual à alemã ou coisa parecida, criava uma borra, criava fuligem. Para entender esse problema da fuligem, eu tenho que explicar mais uma coisa para vocês. A resistência ligada no 220 ou no 12 volts está grudada no lugar correto, perfeito, para gerar calor no ponto certo. A chama piloto fica lá embaixo. E o calor sobe pela chaminé. Só que o ponto exato onde tem que pegar mais calor, meio que passa direto o calor. Eles fizeram uma engenhoca, olha que troço legal. Isso aqui é tipo de uma espiral que faz o calor ir passando lentamente numa região da chaminé. Nesse ponto em que o calor passa lentamente, é exatamente onde tem que transmitir calor para o gás para manter ela funcionando. Dentre as várias coisas que eu fiz para tentar resolver esse problema da fuligem, uma delas foi simplesmente tirar essa espiral. Tá lá, tá guardada, né? Talvez funcionaria melhor a geladeira com ela, mas está funcionando sem. E desde então eu nunca mais tive que limpar a chaminé. De vários e vários anos, eu vou lá, passo um bombril, soco alguma coisa, puxo alguma coisa lá e sai um pouco de fuligem, mas é muito pouco. Pessoal, então eu acho que é isso que eu tenho para dizer da nossa experiência com essa geladeira há mais de 14 anos, né? Se você tiver mais alguma dúvida, escreve nos comentários, isso sempre ajuda a gente. E aí a gente eventualmente faz um outro vídeo tentando explicar. Muito obrigado pelo seu apoio, forte abraço!